Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. E antes de começar o vídeo de hoje, você já sabe, né? Deixa o seu like se ainda não deixou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar pra você. Mas às vezes o YouTube esquece de avisar, o YouTube fica meio louco. Então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho, existem três opções: avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione sempre a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal, e sempre que tiver novos vídeos, o YouTube irá recomendá-los para você. Belezinha? Belezinha, belezinha. Galera, hoje é dia de episódios, galera. Vocês que gostam de falar sobre assuntos que envolvem a literatura, né? Assuntos de dicas, coisas, assuntos envolventes aqui que não tem muito a ver com, mas que tem a ver às vezes com experiência minha, mas que literatura rende muito assunto, todo mundo sabe, né? O assunto de hoje é conectividade literária. Como assim, Renato? É o Wi-Fi, é a internet? O que é isso, conectividade literária? Pessoal, quando a gente, eu particularmente, eu, Renato leitor, não o Renato escritor aqui estou falando o Renato leitor. Algumas histórias, quando eu vou ler algum livro, primeira coisa que tem que me atrair, a sinopse da história. Segunda coisa, não, primeira coisa, a capa. A capa tem que ser uma coisa muito atraente. Muito, muito, muito. Até hoje, como eu sempre digo aqui, somente um livro me atraiu de uma maneira que eu não precisei nem ler a sinopse que me atraiu, que foi A Mão Esquerda de Deus, né? Todo mundo sabe, a mão esquerda de Deus significa o anjo da morte, né? E então, primeira coisa que tem que chamar sua atenção, a capa. A capa tem que chamar sua atenção. Segunda coisa que tem que chamar sua atenção, a sinopse. A sinopse tem que chamar sua atenção, certo? A sinopse é como se fosse a carta de apresentação do livro, sobre o que conta a história, certo? Cada um gosta de um tipo de gênero. Uns gostam de poesia, outros gostam de romance, outros gostam... Eu sou um leitor eclético, não é à toa que o canal se chama Escritores Ecléticos, certo? Porque eu sou um escritor mais ou menos eclético e eu sou um leitor muito eclético. Só que eu vou muito pela história, não vou muito pelo gênero, entendeu? Eu vou muito pela história. Às vezes é uma história de terror que me atrai, aí eu já pego. Às vezes é uma história de romance que me atrai, entendeu? Principalmente aqueles romance que... E outro tipo de livro que me atrai é livro baseado em um caso real. Livro inspirado em caso real é um livro que me atrai. Principalmente porque você lê e você imaginar que aquilo realmente aconteceu é algo muito assim cativante, ao meu modo de ver. Isso eu estou colocando como exemplo. Eu, Renato Leitor. Por quê, gente? São histórias que me cativam, são histórias com quem eu me conecto, são histórias com a qual eu me conecto, entendeu? E você como escritor, ou você como leitor, como escritor iniciante, você tem que ter esse feeling quando você for escrever a sua história, certo? Primeira pessoa a se conectar com a sua história tem que ser você mesmo. Eu sempre falo assim pra quem às vezes tá com dúvida, fala, eu tô com medo, eu tô com receio de publicar minha história, meu livro já tá pronto. Eu sempre falo, essa história é uma história que você leria? Você, se você não tivesse escrito mais essa história, olhe com um olhar de leitor, sem ter escrito. É um tipo de história que você leria? É um tipo de história com quem você se divertiria escrevendo? Você sentiria realmente aquilo novamente que você escreveu? Você acha? E sem contar os seus leitores beta, certo? Primeira conexão da história tem que ser você como leitor, não você. Quando você termina uma história, tenta abstrair o sentimento de escritor, aquele sentimento que você depositou, mas tenta se colocar com um olhar de leitor. Quando você consegue
se colocar com o olhar de leitor, você vai enxergar o seu livro por uma outra perspectiva, certo? Você vai olhar com outros olhos, você vai perceber muitos detalhes que na hora que você estava escrevendo você não se atentou tanto, entendeu? Você vai entender, você vai falar, nossa, realmente, o que você vai chegar uma hora que você vai falar, nossa, o que eu estava pensando quando escrevi isso? Você fala, nossa, eu produzi isso, nossa, mas é muito assim, entendeu? Você tem que se conectar com a sua história. A partir do momento que você conecta com a sua história, vai ser mais fácil você passar. Se você conseguir olhar com esse olhar de leitor e conseguir se conectar, você pode ter absoluta certeza que outros leitores aí pelo mundo afora vai se conectar com a sua história. Alguém vai se conectar. Os seus leitores betas, se você tiver, assim, a maioria das pessoas tem um leitor beta, tá? O que é leitor beta? É a primeira pessoa que vai ler o seu livro depois de você. Seu amigo, sua mãe, seu irmão, qualquer um que acompanhou de perto a sua escrita e depois vai ver saído do forno, aquele bolo quente, entendeu? Que é o seu livro recém-terminado. Claro que após isso vai ter correções, vai ter erros, tudo. Vai estar aquele diamante rústico que vai precisar ser lapidado. Apesar de você já ter pensado numa sinopse, apesar de você já ter pensado numa capa, certo? Aí é onde você vai tentar entrar em contato com uma editora, entrar em contato com capistas, se você quiser fazer um serviço à parte, entendeu? Corrigir, revisar a pós-escrita, entendeu? A pós-escrita. Se você pensa que você escreve e já publica, é aquilo que eu falo. A parte mais divertida e a mais fácil de se escrever um livro é escrever livro, porque o tempo do término da escrita até a publicação de fato é muito chato, galera. É muito chato. Só quem é escritor sabe. Se você gosta disso, então galera, boa sorte. Vai aí e abre uma editora e ingresse numa editora. Porque, olha, eu particularmente, se eu com os meus livros eu já acho algo maçante depois que eu escrevo, ficar relendo, ficar procurando erro, ficar encaixando detalhes, às vezes detalhes que não se conectam na história, entendeu? Não adianta você falar assim, eu estava no mar, aí na outra página, eu estava olhando do prédio, mas peraí, então, como que você saiu do mar e já foi pro alto do prédio? Como? Entendeu? Não... Aí tem que ter aquele encaixe, aquela conexão, outro tipo de conexão, entendeu? De uma parte da história para outra, entendeu? A não ser que seja a visão de um outro personagem. Por exemplo, o personagem principal tá no fundo do mar, o vilão tá no alto do prédio. Aí tudo bem. Aí você tem que colocar, aí tipo assim, aí na outra parte, quando vai voltar pro personagem principal, aí eu saí e entrei no barco. Ou senão você não pode falar, cheguei em casa, mas aí, e o que aconteceu? Você estava no fundo do mar, já tá chegando em casa. O que aconteceu nesse meio tempo? Entendeu? É são detalhes assim que você pode, que tem que conectar a sua história, certo? Não ficar, não. Eu sei que às vezes a gente empolga, mas a gente tem que ter esse controle de acontecimentos diversos no nosso livro. Beleza? Belezinha? Outra coisa, galera. Então, a primeira coisa que você tem que verificar é a conexão. E se você olhar com aquele olhar, eu leria essa história? Eu leria? Será que eu leria? Será que eu gostaria de ler? Será que eu gostaria de receber este livro de presente para eu ler? Entendeu? Porque às vezes a gente escreve assim, a gente tem aquele negócio assim para escrever. É uma história que a gente gosta de escrever, que a gente se diverte, mas na hora de ler, a gente fala, nossa, nada a ver. Nada a ver. Entendeu? Eu sei que pode não acontecer isso, mas também tem que ter aquele negócio de você não se autocobrar muito, entendeu? Lembre-se que você é a sua história, é o seu filho, entendeu? É o seu filho. Não se cobre tanto, não espere. Ah, mas os leitores não vão gostar. Galera,
Não pense nos leitores. Eu já vi vários escritores falar que se pensar em um leitor, se o leitor vai desagradar ou não, ele já trava. Então não pense, que um segundo livro, principalmente quando você está escrevendo segundo livro, terceiro livro, que o segundo tem que superar o primeiro, o terceiro tem que superar o segundo e o primeiro. Não pense nisso, entendeu? Não pense nisso. Pense se você gostaria de ler aquela história que você terminou. Se você gostou, galera, pode ter certeza, vai ter gente. Porque, gente, é aquele fato, nem Jesus Cristo agradou a todos. Vai ter gente que vai curtir, vai ter gente que não vai curtir. Sempre vai ter alguém adorando, falando, nossa, ele se superou. E vai chegar. E sempre vai ter gente que vai falar, nossa, o ápice dele foi o primeiro, porque o resto foi o lixo. Sempre vai ter gente assim. Então, beleza? Mas se você curtiu esse vídeo de hoje, já deixa seu like, vai deixando seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui!